Boa tarde! Tudo bem, turminha? Espero que todos estejam bem, gozando de muita saúde, né? Como foi o final de semana de vocês? Foi tudo tranquilo? Semana passada, na sexta-feira, né, nós mandamos as informações sobre como entrar lá no Microsoft Teams, né? E teve alguns que conseguiram entrar juntamente comigo, né, às 13 horas. Mas nossa aula ainda não foi por lá, né, porque está tendo somente um teste para a gente ver como é que vai ser as adaptações, quem que vai conseguir acessar, né? E até mesmo os professores estão se adaptando a esse novo sistema, tá bom? Então, aqueles que conseguiram, ó, joinha. Aqueles que não conseguiram, ainda tem tempo. Essa semana aqui todinha a gente vai estar fazendo teste, né? Aí, se tiver a maioria que tem dado retorno, lá conseguir entrar e a gente pode até ter uma aula por lá só. Mas sempre eu vou estar gravando a aula para vocês poderem ter acesso via WhatsApp, ok? E hoje, esta semana, né, dia 17 de agosto, nós vamos ter aula, esta semana vai ser aula de História e Geografia, tá bom? Que vai estar lá na página 43, tá? Da atividade aí que vocês têm em mãos. É da página 43, deixa eu só confirmar aqui até que página que é. Que é o de História e Geografia, que nós vamos estar estudando, tá bom? Durante esta semana aqui todinha, certo? Eu vou estar confirmando a página e daqui a pouco eu vou estar falando qual que é a página que nós estamos estudando, tudo bem? Mas agora nós vamos dar início na página 43, tá bom? Vamos lá. E a história, nós sabemos que a história ela é uma leitura bastante complexa, né? Você não pode só simplesmente pegar o texto e ler, que você até consegue ler, mas aí no final você não consegue entender exatamente do que está se tratando. Então, eu vou estar lendo, né, uma linha, uma frase, e aí nós vamos estar explicando para vocês poderem entender exatamente do que se trata, ok? Aí eu vou estar usando algumas figuras de recursos, porque para melhor entendimento de vocês, tá? E às vezes acontece de eu colocar alguma figura diferente. Tem pai que pega e pergunta: professora, esse daí tá na qual página? Não vai estar em página nenhuma, tá? Eu que pesquiso para poder ampliar a forma de passar para vocês o conhecimento, tá bom? Para vocês poderem entender, compreender exatamente do que está se tratando, certo? Nós vamos estar estudando esta semana da página 43 ao 53. E depois lá no final, de 67 até o 69, tá bom? Mas lá no final eu vou deixar para vocês, como sempre eu deixo lá a atividade, os nossos desafios, né? Tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula. Vamos começar a nossa aula. O que nós vamos estudar esta semana, professora? Na história, nós vamos estudar a história humana, tá? A primeira leitura, na página 43, ela vai trazer sobre a história humana. E aí, como eu já disse, nós vamos estar lendo uma parte e explicando para vocês, para melhor entenderem, ok? Então, vamos lá. Como vocês estão vendo aí na figura, né? A história, ela começa lá no início, né? Quando ainda viviam
em cavernas. Mas nós vamos conhecer essa história agora aí. Não total, mas o suficiente para vocês compreenderem, tá bom? Então vamos lá. A nossa leitura está na página 43. O estudo da história. Vamos lá. O estudo da história humana. Nós vamos saber, durante a leitura, nós vamos saber que é sobre isso, tá? A história é a ciência que estuda as ações do ser humano ao longo do tempo em diferentes espaços. Então, olha só. Só essa linha aí. Vocês conseguiram ler, né? E entender. Vamos entender então, né? O que traz informação aí? A história é a ciência que estuda as ações. Olha só, então aí está dizendo que a ciência ela estuda as ações do ser humano. Qual que é essa ação? São as atitudes, como é que era a convivência, certo? De que forma que agia, de que forma que vivia. Então, essas ações ao longo do tempo, em diferentes espaços. Então, nós vamos conhecer primeiro, vamos parar aqui nessa primeira parte aí da leitura, que vai estar trazendo para nós a história. É a ciência que estuda as ações do ser humano ao longo do tempo. E claro, ao longo do tempo, nós não poderíamos deixar de falar sobre a pré-história. Como assim, professora, pré-história? Só pode ser reconhecido como história o que é documentado, o que é escrito, o que é registrado. E a pré-história foi o período que o homem viveu sem ter a escrita. Eles não conseguiam, eles não tinham conhecimento da escrita, que usar caneta, lápis, qualquer que seja esses outros recursos da escrita, porque eles não tinham esse conhecimento. Então foi esse período que é a pré-história. E nesse período, os homens, qual que eram as ações dos homens, quando diz aí, que estuda as ações do ser humano. Como que eram as ações do ser humano na pré-história, né? Eles usavam de caça, olha só, eles usavam de caça, usando arco e flecha, olha só, aqui, né? E não era só um que ia, né? Normalmente eles iam de mais de um para tentar pegar, porque às vezes a caça era um animal grande, como está aí na figura, e eles precisariam estar usando de estratégia para poder abater aquela caça, né? Para levar para comer. E isso era todos os dias, a não ser quando sobrava para outro dia, né? Mas normalmente não sobrava, eles teriam que caçar novamente e ainda disputar, né, com os predadores, né? Porque nós sabemos que existem os animais que também se alimentam dos animais, né? Então, isso daqui é o período da pré-história. Era as ações do homem. Como é que era a convivência do homem, né, nesse período da pré-história. Aí eles saíam para caçar e eles voltavam e tinham que fazer o fogo natural, né? Porque eles não tinham uma cozinha, um fogão, como nós temos no dia de hoje, né? Eles teriam que pegar pedra, eles pegavam uma pedra com a outra e batia, chocava para virar o fogo, como tá aqui, ó. E ao redor eles, né, fincavam aquela caça do dia quando conseguia, né? E aí eles assavam, né, naquele fogo ali. E também eles usavam também de pintura na rocha, como tem aqui, ó, um exemplo para vocês verem, né? Eles não usam como nós usamos no dia de hoje, né?
pincel, tinta guache, tinta de tecido, tinta de parede. Não, senhores, eles iam lá, pegavam frutas que soltava tinta, né? Ou até mesmo uma plantação que soltava tinta. E eles realizavam esses desenhos para registrar, né? O momento que eles viviam. Aqui ele está registrando, alguns estão aqui, né, com flecha para caça, eles abatendo o animal, né? Os outros comemorando. Então, tinha muitas pinturas registradas. Claro que não eram todos, né, como nos dias de hoje. Existem pessoas que são dadas à pintura, né? Mas não são todos. Então, a mesma coisa era naquele período. Tinha aqueles que eram dados para a pintura, então eles registravam. Então, essas eram as ações na pré-história, que era quando ainda não existia a escrita. Eles ainda não tinham ido para a escola, não tinham aprendido absolutamente nada de escola, né? E também eles tinham trabalhos em cerâmica. Hoje nós falamos de trabalhos em cerâmica, em argila. Mas naquele período para eles era barro, né? Era chão molhado, eles pegavam daquilo e faziam, né? Os trabalhos, né, artesanais que nós falamos hoje, certo? Então, lá no período da pré-história, também já existia tudo isso, mas nas condições deles, nas ações que eles conseguiam realizar naquele período. Então, quando ali na leitura nós lemos a história, que é a história que já foi escrita, né? É a ciência que estuda as ações, as atitudes, né? A convivência, a sociedade do ser humano ao longo do tempo em diferentes espaços. Ah, professora, mas só tem a pré-história? Não, senhores, né? Nós sabemos que até o dia de hoje houve várias etapas, vários períodos, mas nós vamos estar lendo no decorrer da leitura, tá bom? Então vamos continuar. E também tem um filme aí muito legal que trata, assim, maneira divertida de aprender sobre a pré-história, né? Que é o filme do Grudes, né? Grudes. É um nome meio diferente de falar. O filme Os Grudes passa em plena era pré-histórica. A forma, quem assistiu o filme, eu penso que vocês todos já assistiram, né? É um filme muito legal, é um filme infantil, mas que trata exatamente como que era a realidade na pré-história, quais eram as ações deles, né? Em plena era pré-histórica, escondidos na maior parte do tempo dentro de uma caverna, como eu mostrei aí o desenho para vocês, né? Vivem o Glug, a esposa Uga, a vovó, o garoto Trunk e a pequena e feroz Sandy e a jovem Epi. Eles são os Gludes, uma família liderada por um pai que morre de medo do mundo exterior, né? Então, naquele período da pré-história, eles tinham medo do novo, como nós também, né? Hoje, exemplo aqui na educação, nós estamos vivendo uma nova, né? Uma nova maneira, né? Que as aulas online, né? E a princípio fica todo mundo apreensivo, com medo. Então são ações que às vezes podem repetir, nós vamos ver isso também no texto, tá? Então são situações que às vezes podem repetir na nossa vida, né? Eles são os Grudes, uma família liderada por um pai que morre de medo do mundo exterior. Só que grandes transformações estão para acontecer, pois a adolescente Epi acaba conhecendo também o jovem Gui e ele vai apresentar um incrível mundo novo para o desespero do paizão, né? Porque o paizão não queria sair nem de dentro da caverna, né? Agora juntos eles vão enfrentar grandes desafios e se adaptar a uma nova e divertida era,
que é também o que nós estamos vivendo na educação. Imagina ter que caçar e disputar sua comida todos os dias. Imagina, né? Deus me livre, né? Ainda bem que agora tem mercado, nós vamos lá, fazemos a compra por mês e já temos tudo tranquilo, sob controle. E então, dando continuidade, deixa eu arrumar aqui. E também tem a história, né? Quando passou a existir a escrita, igual eu disse, né? A pré-história é porque não tinha escrita, por isso que é a pré-história. E depois da história, depois da escrita, veio os estudos. Claro que no início não era para todos, né? Era para a minoria. Mas a partir dali, né, já passou a ter a escrita, os estudos, os conhecimentos para o bom, para a coisas não muito boa, né, que foi para criar bombas, mas foi para coisa boa, que é ir para a Lua, provocar guerras mundiais, né, que não é uma coisa boa, mas foi ações do homem, né, durante os períodos, os tempos vividos. Os estudos também proporcionam ser médico para salvar vidas, né? E o mercado para nós irmos lá e já comprar tudo que nós necessitamos. Então, tudo isso foi diante de ações, né? Foi aprimorando as ações para nós chegarmos aonde nós estamos hoje, né? Que é na era da informática, como nós estamos aqui na educação, certo? Então, vamos lá, vamos continuar a nossa leitura. Eu parei bem aqui nos espaços, ponto, né? Continuando, vamos lá na leitura. É de interesse da história os fatos e acontecimentos relacionados ao homem desde o surgimento do ser humano sobre a face da terra até os dias de hoje. Como nós falamos, né? Agora vocês já entenderam, né? O que ele está falando aí sobre as ações do ser humano, né? Os fatos e acontecimentos. Fato e acontecimento é o mesmo significado, tá? É um fato que ocorreu, é um acontecimento do dia ou de alguns dias, certo? Mas é a mesma coisa. Fato e acontecimento é o mesmo significado, tá? Relacionado ao homem desde o surgimento. Então, desde o surgimento, foi lá na pré-história, quando ainda não existia escrita, quando ainda não tinha sua casa, né? A forma como nós vivemos no dia de hoje, ok? Então, vamos lá, continuando. E fatos e acontecimento do homem sobre a terra não quer dizer só relacionado a uma pessoa, que ela, quando ela saía de casa, ia lá caçar, vinha e fazia o fogo para assar, e aí foi aprimorando até o dia de hoje. Não, houve acontecimentos, assim, envolvendo todos, né? E quais são esses acontecimentos que a leitura aqui está se relacionando para nós? É aqui, ó, o período da pré-história, né, que antes não tinha escrita, e depois da invenção da escrita, que foi a partir daqui, se tornou história, tá? E esses fatos e acontecimentos, ele está dividido em partes, tá? O primeiro período foi antiguidade, ele é conhecido como antiguidade, tá? Que foi da queda do Império do Romano do Ocidente. Depois da antiguidade, que conta-se o primeiro ano, né? Aí começou a Idade Média, tá? Então, a Idade Média, vamos voltar aqui. A antiguidade, ela começou no ano 1º até 476, né? 476. Ninguém consegue viver tudo isso de ano, né? Então, esse é um período relacionado ao ser humano, tá?
desde o surgimento sobre a face da terra. Então, é todos os homens, desde lá da pré-história, né? Vem tendo acontecimento referente ao ser humano, ok? Então, a antiguidade aqui, ó, ela foi do ano 1º até o 476, ok? Aí, do 476 até 1453, aconteceu a Idade Média, tá? Aconteceu a Idade Média, que ela foi tomada de Constantinopla pelos turcos. Foi um acontecimento, assim, na humanidade, ok? E da Idade Média para a Idade Moderna, foi de 1453 a 1789. É conhecida como Idade Moderna, ok? E que foi o início da Revolução Francesa. E aí nós chegamos na Idade Contemporânea, que é o que nós podemos dizer que é o período da atualidade, que nós podemos dizer, ok? Como vocês viram aqui na seta, ela continua, né? Ainda estamos no período da contemporânea, ok? Mas aí vocês observaram que de um período para outro, né? Esse primeiro aqui foi até pequeno, foi quase 500, né? Já daqui para cá foi 1000 anos, né? Daqui para cá também, ó, foi 300 e poucos, né? Se você for usar a subtração aí, né? E aqui, hoje nós estamos em 2020, né? Ainda não terminou esse período. E de 2020 para 1789 também aí mais de 300 anos, né? Coisas que um homem não sobrevive, né? Nós sabemos que o homem ele vive até 100 e pouco. Tem pessoas que vivem 100 e pouco, né? Outros nem alcançam isso. Então, quando ali na leitura que nós fizemos, que fala sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao ser humano, né? Na face da terra, é esses fatos e acontecimentos que ele está se referindo, tá bom? Essa figura, professora, tem na nossa lição? Não, não tem. Eu posso disponibilizar ela, mandando para vocês, tá bom? Mas ela não tem. Por que então a senhora trouxe? Para vocês entenderem esta leitura. Porque essa leitura da história, se você lê por ler, você não entende nada. Lá no final vai perguntar o que falou, você vai ficar meio perdido. Então, e dessa forma, vocês conseguem compreender, né? Que nessa primeira leitura que nós fizemos foi sobre as ações, como eram as ações do homem desde o princípio, ok? E quais são os fatos e acontecimentos referente ao homem sobre a face da terra. Quando fala o homem, é no geral, não é um só, né? Que são esses acontecimentos que nós acabamos de dizer, certo? Então, professora, mas a senhora vai cobrar isso de mim na prova? Não, senhores. É somente para conhecimento, tá bom? Para vocês poderem compreender a leitura. Então, vamos continuar. Vamos continuar a nossa leitura aí. Tá vendo? Como que para você ler e entender, você precisa ir detalhando, né? Então, vamos lá. Se o ser humano existe, logo ele ocupa um espaço. Claro, né? Nós ocupamos um espaço. Mas, e o tempo? Nós acabamos de ver, né? Que existe um período, um tempo para cada acontecimento. Então, o homem ocupa, sim. Aí, continua. Ele ocupa o tempo? Vamos por partes. Primeiro, tempo é a forma que o ser humano passou a chamar o intervalo entre um acontecimento e o outro, que foi o que nós acabamos de ver aí nessa figura, né? Olha só, entre um acontecimento e o outro, são os tempos que dividem, né? Então, o homem faz parte, sim, né? E segundo, o ser humano ocupa, sim, um lugar no tempo e no espaço.
esse tempo é o agora. Por exemplo, hoje nós ocupamos um tempo e um espaço no nosso presente, vivente, né? Ah, mas e eu ocupei lá na pré-história? Não, como nós vimos aí, já tem 2.000 anos atrás que aconteceu a pré-história, né? Então, lá naquele período, não. Mas hoje, sim, naquele período teve pessoas que ocuparam. Homens, quando diz se o homem ocupa tempo e espaço, sim, né? Ok? Então, e segundo o ser humano, ocupa sim um lugar no tempo e no espaço. Vamos dar uma pausinha e daqui a pouquinho nós voltamos.